a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra online da Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade. O meu nome é Angélica Piccoli, sou estudante e trabalhadora desta casa e estarei acompanhando vocês na tarde de hoje. Que Deus e os bons espíritos nos acompanhem e nos iluminem. Eu vou fazer a leitura do livro Endereços da Paz, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, para nós irmos nos harmonizando. Achamo-nos todos presentemente no lugar certo, com as criaturas certas e com as obrigações exatas, a fim de realizarmos o melhor ao nosso alcance. Este livro é do Clube do Livro do mês de janeiro, da nossa Casa Espírita, e quem tiver interesse de participar do Clube do Livro pode entrar em contato com a nossa secretaria, que ela fica aberta durante os sábados, das 14 às 17 horas. O mês de janeiro é um mês especial para a nossa Casa Espírita, e neste ano de 2021, dia 1º de janeiro, a nossa casa completou 30 anos. 30 anos levando a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus a tanta gente que vem buscar acolhimento e uma palavra de conforto. A palestra de hoje foi feita com base no capítulo Eficácia da Prece, do livro Em Paz com a Vida, de Cleto Brutis, que participa do grupo espírita Seara do Mestre, da cidade de Santo Ângelo. O hábito da prece diariamente em nossas vidas é fundamental e muito importante. A prece, ela nos traz paz, nos traz calma, conforto e nos auxilia nos momentos difíceis e também lembrando nos momentos bons das nossas vidas em agradecer com uma prece. O autor coloca a frase: Jesus foi o grande propagador da oração, seja através do exemplo, seja através das suas pregações, inclusive nos legando um modelo de oração, o Pai Nosso, que resume todos os nossos deveres diante de Deus, do próximo e de nós mesmos. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós aceitamos os desígnios divinos para as nossas vidas, independente dos acontecimentos que nela vão ocorrer ao longo da nossa jornada. Nós nos tornamos humildes quando nós pedimos a Deus para perdoar as nossas ofensas e também nos deveres que nós temos diante da vida e das pessoas que por ela passam por nós. De nos melhorarmos, de progredirmos como espíritos e como seres humanos também. Todas as dificuldades que nós passamos em nossas vidas, muitas delas nós mesmos que escolhemos. E quando nós não conseguimos compreender e aceitar esses desígnios, nós viemos mais vezes até nós conseguirmos completar a nossa missão na Terra. O autor cita: vivemos hoje apenas mais uma etapa da evolução espiritual. Já vivemos antes e continuaremos a viver após a morte biológica. Ao longo dessa jornada, fomos fazendo escolhas que resultaram em consequências positivas ou não. Jamais podemos duvidar das escolhas feitas por nós e feitas por Deus. Nós devemos aceitar as dificuldades que ocorrem nas nossas vidas para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Nós não podemos mudar o curso das coisas que acontecem nas nossas vidas,
mas tendo fé, tendo esperança, força e perseverança, nós vamos conseguir alcançar e colher bons frutos. Todos nós temos uma missão encarnados aqui na Terra e nós precisamos buscar essa missão ao longo da nossa jornada, fazendo bem, tendo atitudes positivas conosco e com as outras pessoas que passam pelo nosso caminho, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. O pensamento positivo e a força de vontade vão fazer com que nós alcancemos resultados positivos ao longo da nossa vida. O nosso caminho da fé e da esperança, do amor e da caridade também. A prece dita com o coração é a mais bonita de todas as preces, aquela que vem da alma, que vem do nosso interior. O autor coloca: o momento presente é o resultado dos nossos esforços e de como utilizamos os talentos, do tempo e dos recursos que recebemos. Nós recebemos de acordo com os nossos méritos, de acordo com o que nós fazemos com a nossa vida e das escolhas. Fazer o bem a qualquer pessoa que cruze o nosso caminho, a qualquer pessoa que esteja precisando de uma palavra de conforto, de uma atitude positiva, de um incentivo, isso vai fazer com que nós auxiliemos a essas pessoas que passam pelo nosso caminho, pois todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, elas têm um propósito de vida, é para nos ensinar algo que nós ainda não aprendemos. Muitas vezes nós nos preocupamos com o passado ou ficamos angustiados com o futuro e nós esquecemos de viver o momento presente, que é o momento mais lindo que nós temos, que é o agora, que é a vida que Deus nos deu. Então, vamos pensar com atitudes mais positivas, com força, com fé, no momento que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos aqui para aprender algo. No Evangelho segundo o Espiritismo, coloca: sendo livre o homem para agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Que nós possamos sempre enfrentar as dificuldades das nossas vidas com ânimo, com força, com fé em dias melhores, pois todas as dificuldades, as provações que aparecem em nossas vidas são para o nosso crescimento. Os momentos difíceis estão nas nossas vidas, passam por nós para serem superados, para nós termos um crescimento espiritual tão almejado que nós buscamos aqui na Terra. As atitudes que nós temos hoje vão influenciar os atos que vão ocorrer nas nossas vidas amanhã ou depois. Nós podemos escolher se nós vamos ter boas atitudes ou se nós vamos ter atitudes não tão boas. E esse resultado virá com o tempo. Nós colhemos o que nós plantamos, nós vamos responder pelos nossos atos de hoje e também os atos das nossas vidas passadas. Recebemos tudo de que realmente necessitamos dentro dos nossos méritos e das nossas necessidades evolutivas, onde estão inclusas as provações. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer
como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Nós precisamos ter uma vida mais plena, mais feliz, com momentos mais alegres, com tranquilidade, com calma, com perseverança, com fé em dias melhores, dias que estão por vir. Aproveitar o momento presente também da melhor maneira possível. Sempre com muita fé e com pensamentos positivos, por onde quer que nós estejamos. Deus está do nosso lado, nos acompanhando, nos iluminando, nos abençoando, nos dando força para nós seguirmos em frente, mesmo com as dificuldades do nosso dia a dia que ocorrem em nossas vidas. Todos nós temos problemas, todos nós enfrentamos provações no decorrer da nossa vida terrena, só que ao longo da nossa jornada nós vamos amadurecendo, nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo e deixando para trás os problemas com fé num futuro melhor, com força também. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz, o autor coloca: como nos será concedido o que pedimos? É o Evangelho que nos responde. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. A coragem para nós enfrentarmos as dificuldades com força e com fé. A paciência para nós nos mantermos calmos diante das dificuldades e das provações que ocorrem em nossas vidas. E a resignação para nós conseguirmos resolver os nossos problemas com o entendimento que nós precisamos ter de aceitar as dificuldades na forma que elas aparecem no decorrer. Deus é superior a tudo. Nós não podemos duvidar da sua bondade, do seu amor por todos nós, pelos seus filhos. Que nós possamos confiar sempre em Deus, termos fé e força para seguir adiante. O autor coloca: a prece normalmente não altera os acontecimentos exteriores pelos quais devemos passar, mas nos modifica por dentro, nos tornando mais fortes e em melhores condições, para ultrapassar os obstáculos que a vida amorosamente nos oferece, para nos tornarmos mais humanos, humildes, laboriosos e caridosos. Deus atende os nossos pedidos quando eles vão beneficiar a outras pessoas também, não tendo nele o egoísmo e a soberba de pedir apenas por nós, esquecendo dos nossos semelhantes que estão conosco. Nós, seres humanos, ainda somos errantes, ainda temos dificuldades em aceitar certas questões em nossas vidas e muitas vezes nós pedimos apenas coisas que vão nos beneficiar, que vão beneficiar a nós mesmos sem pensar nas outras pessoas. A nossa imaturidade espiritual ainda nos acompanha, então nós precisamos compreender e pedir a Deus que auxilie a nós, mas também as pessoas que estão conosco na nossa jornada. E também aquelas a quem nós não conhecemos, mas sabemos que estão precisando de ajuda ou passando por algum momento conturbado em sua vida. Muitas vezes Deus não nos dá o que nós pedimos porque nós não estamos prontos para receber. Então nós precisamos ter humildade e ter paciência
para esperar que Deus vai agir na hora certa, na hora que estivermos prontos e formos merecedores daquilo que nós estamos pedindo. O autor coloca: façamos da prece um hábito diário e assim nos sentiremos mais seguros, otimistas e alegres. E a vida será um fardo leve e suave, conforme ensina Jesus. A prece, ela alivia as nossas dores, ela nos deixa mais calmos, ela nos tranquiliza, ela faz nós nos conectarmos com o nosso interior e conversarmos com Deus da nossa maneira, do nosso jeito, como nós quisermos conversar. Se a prece for feita de todo o coração, com todo o sentimento colocado nela, a nossa sinceridade, ela vai trazer bons resultados, assim como nós merecemos. A prece deve ser feita diariamente. Nós podemos orar quando nós acordamos, por agradecer pelo dia que se inicia, pela nossa saúde, por nós podermos enxergar, por nós podermos ver, pela natureza, pelas coisas mais simples e mais belas que a vida nos oferece. E também nós podemos rezar ao final do dia, quando nós estamos em casa, agradecendo pelo dia que nós tivemos, agradecendo às vezes até pelas dificuldades, porque são nas dificuldades que nós evoluímos, são nas dificuldades que nós crescemos. Então, às vezes, nós devemos aceitar essas dificuldades para nós evoluirmos, para nós crescermos como seres humanos e como espíritos, principalmente. Também nós podemos lembrar da prece durante o nosso dia, quando nós tivermos algum problema, quando nós tivermos com alguma dificuldade. Lembremos sempre da oração, de conversar com Deus. Às vezes, as orações regadas a lágrimas, a desespero. E Deus vai estar conosco nos momentos de dificuldade. E lembrando também de agradecer nos momentos de alegria, nos momentos bons que nós tivermos. Não lembrarmos apenas de orar nos momentos de dificuldade, lembrarmos de orar nos momentos de alegria também, por agradecer tudo que nós temos e tudo que nós somos. No Evangelho segundo o Espiritismo é colocado: ajuda-te que o céu te ajudará. As mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. É o princípio da lei do trabalho e, conseguinte, a lei do progresso. Quando nós ajudamos outras pessoas e quando nós ajudamos a nós mesmos, nós podemos ter certeza que Deus está nos auxiliando, está conosco. O nosso esforço, as nossas boas ações são as melhores das preces. Quando nós vencemos as más inclinações, quando nós nos melhoramos, quando nós evoluímos realmente, nós não conseguimos esconder de Deus os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Deus tudo vê, tudo sabe. Então, nós devemos vigiar os nossos pensamentos e também as nossas ações. Se nós tivermos boa vontade de mudar, de crescer e de progredir, Deus vai nos acompanhar, assim como os bons espíritos também, o nosso anjo guardião. Quando nós temos pensamentos positivos e nós fizemos boas ações, eles estão nos acompanhando, nos iluminando e nos auxiliando. Na questão 659 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta:
qual o caráter geral da prece? E os benfeitores respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Quando nós oramos, nós nos conectamos com Deus, com os bons espíritos e com o nosso anjo guardião também. A prece nos torna mais calmos, nos faz tão bem, nos dá um momento de alívio tão grande, tão bom, que nós podemos orar a qualquer momento do nosso dia, quando nós nos lembrarmos, quando nós nos recordarmos, quando nós nos tornamos mais evoluídos espiritualmente, nós com certeza vamos agradecer mais do que pedir. Muitas vezes nós só lembramos da prece, da oração, no momento de pedir algo. Só que nós devemos lembrar da prece muito mais nos momentos de gratidão, de agradecer a Deus por tudo que nós temos na nossa vida. São tantas as bênçãos que nós precisamos parar e pensar mais nesses momentos positivos que nós temos. Na questão 658 também, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: agrada a Deus a prece? Os Espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Deus conhece as nossas necessidades, conhece o nosso íntimo, o nosso interior. Então, que nós possamos fazer da prece um ato sincero, um ato como foi falado pelos Espíritos, com fervor, com sinceridade. Muitas vezes nós lembramos das preces escritas, das preces lidas, e nós esquecemos que a prece mais bonita é aquela realmente dita com o nosso coração, no nosso íntimo, quando nós estamos conectados com Deus, com bons pensamentos. Às vezes, uma conversa com Deus, como foi falado, é a prece mais bonita, mais simples e mais sensível que nós podemos fazer. Na questão também do Livro dos Espíritos, 661, Allan Kardec pergunta: podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? A resposta dos Espíritos: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Fazer o bem, fazer a caridade e ser uma pessoa boa é o nosso dever aqui na Terra. Todos nós encarnados devemos fazer o bem a quem quer que cruze o nosso caminho, a todas as pessoas que estão ao nosso redor, dando bons exemplos de como viver bem. Nós temos consciência do que é certo e do que é errado, então nós apenas devemos fazer o que é certo para nós e também para os outros. Nós estamos vivendo, neste momento, um mundo em regeneração, onde a caridade e o bem vão prevalecer. E aqueles que não estiverem conectados nesse sentimento de bondade,
de paz, de amor, de caridade e de carinho vão responder no momento atual ou nas próximas encarnações que vierem. A pandemia veio para nos ensinar algo, veio para nós mudarmos como seres humanos, para nós melhorarmos e progredirmos como espíritos. Então, apesar de todas as dificuldades que nós estamos passando nesse momento difícil, onde muitas pessoas perderam entes queridos, pessoas amadas, muitos de nós estão em sofrimento nesse momento, mas nós devemos lembrar que Deus sabe de todas as coisas. Então, esse momento veio para nos ensinar algo, veio para nós melhorarmos, para nós mudarmos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, nos autoconhecer e também a caridade, fazer o bem às pessoas, a todos aqueles que estão perto de nós. A oração também auxilia muito nos momentos onde as pessoas estão passando por doenças sejam elas graves ou mais ternas. Um estudo da Universidade de Duke, da Carolina do Norte, comprovou que pacientes que utilizam a prece aumentaram em 40% menos chance de depressão, 40% menos de chance de depressão durante o tratamento de câncer e outras doenças em geral. Então a gente olha o estudo, 40% é bastante. Quando a pessoa tem fé, quando a pessoa está passando por uma dificuldade, por uma cirurgia, por alguma doença, mas ela tem fé de que ela vai se curar, de que ela vai ficar bem, tem grandes chances de realmente ela ficar bem. Um outro estudo no Instituto Dante Pazzanese, aqui no Brasil, mostrou que pode reduzir também em 30% o risco de morte e a melhora de pessoas que recebem orações de outros mesmo sem saber. Então, como a gente pode perceber como é importante a nossa oração. Muitas vezes nós não conhecemos as pessoas a quem nós estamos orando, mas a corrente de oração tem uma força muito grande. Então, quando alguém pedir para nós orarmos, mesmo que nós não conheçamos essas pessoas, que a gente reze, que a gente ore com fé, com força, auxiliando. Esse é um ato de caridade e um ato que vai nos trazer uma alegria muito grande de poder orar por outras pessoas. Agora eu vou ler uma mensagem final de Chico Xavier. Em minhas preces de todo dia, sempre peço coragem e paciência. Coragem para continuar superando as dificuldades do caminho, naqueles que não me compreendem. E paciência para não me entregar ao desânimo diante das minhas fraquezas. Então vamos lembrar dessa mensagem final de Chico Xavier, para nós termos coragem e paciência todos os dias das nossas vidas. Hoje eu li uma frase que apareceu, eu estava pensando na palestra, no que eu iria dizer a vocês, e veio essa frase para mim. Você já parou e pensou: nossa, eu orei por isso. Está aqui acontecendo. Quantas vezes nós sonhamos com algo que parece tão distante, com algo que parece tão longo e difícil de nós alcançarmos, e quando nós menos esperamos, está aqui, está feita a vontade de Deus e o que nós oramos e pedimos com fé e com força. Então que nós possamos ter coragem,
fé e esperança de dias melhores que virão para nossas vidas, com certeza. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês nesta tarde. E agora nós vamos nos preparar para o passe final. Então agora, depois das belíssimas colocações do autor Cleito Brutis, vamos acalmar os nossos pensamentos. Quem achar melhor a concentração, pode fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, ao Criador de tudo e de todos nós. Vamos agradecer pelos 30 anos da nossa Casa Espírita, Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade, por todos os trabalhadores voluntários e pelas suas famílias. Agradecer a espiritualidade por todo auxílio no caminho do bem. Com nossa fé, podemos clamar por nossa saúde. Vamos agradecer pela oportunidade belíssima que é a vida, pelo nosso anjo guardião, pelos bons espíritos que nos acompanham, por podermos acordar todos os dias, pelo nosso trabalho e para aqueles que não o têm, que consigam uma oportunidade, por podermos ver, ouvir, sentir, sorrir, pelo alimento em nossas mesas, pela natureza, pelas pessoas ao nosso redor. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus Cristo. Obrigada, nosso anjo guardião. Obrigada, amigos espirituais. Agora vamos elevar o nosso pensamento para transmitir a prece e orar pelas outras pessoas, para os necessitados de um bom pensamento, pelos que estão nos hospitais, pelos que estão nas ruas, por aqueles que não têm a dádiva do alimento, pelos idosos nos asilos, pelas crianças nos orfanatos, pelos necessitados de amor e de carinho, que eles possam ter fé em Deus para seguir sua jornada nesta vida terrena, com muita força e muita luz. Por todos aqueles que precisam, que tenham fé nesse momento. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais sobre a bela doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Que todos nós tenhamos uma semana abençoada, com muita paz e muita luz em nossos corações. Que assim seja.